Olá, tudo bem com vocês? Professor Leanderson mais uma vez aqui para dar continuidade à nossa sequência de estudo. Na aula anterior, vocês viram com o professor do SAI Digital a abertura do capítulo 1 da unidade 3, onde vai ser evidenciado nessas aulas a questão agrária brasileira, ok? A questão do meio rural, como vivem os trabalhadores, como vivem a população que residem nas áreas rurais e o que vem a ser essa área rural brasileira, né? Como ela é entendida e como ela é caracterizada. Então, sabendo que vocês já tiveram esse primeiro acompanhamento, nós vamos dar continuidade a esse primeiro momento, falando das questões ambientais, os impactos ambientais no campo brasileiro, ok? Mas a princípio vamos fazer algumas rápidas observações. Entende-se por modelo ou meio rural as transformações ou as pequenas transformações do espaço geográfico. Ou seja, se você der uma olhada, certo? E conferir a paisagem ao seu redor, se você tiver a evidência de elementos naturais, você vai estar em um ambiente rural, ok? Agora, se você tem à sua volta uma paisagem construída pelo homem, ou seja, artificial, você está, certo, em um meio urbano. O meio urbano a gente até já comentou, certo, nos capítulos anteriores. Damos, a partir de agora, uma ênfase maior, certo, ao modelo rural. É sabedouro por todos vocês, né? Vocês já têm ciência, certo, que o meio rural abriga uma menor quantidade de pessoas atualmente, devido à mecanização do campo, ok? Que faz uma quantidade menor de necessidade de ter trabalhadores ali, fazendo com que haja um deslocamento do campo para a cidade, ok? Continuando então, o meio rural ele é responsável por aproximadamente 10% a 15% do PIB brasileiro. Mas mesmo assim, trata-se de algo muito importante e deve ser estudado. Chegando então no ponto que nós deveríamos começar a falar hoje, né, dar ênfase hoje, certo? Que é as questões ambientais. Eu peço agora que você, na sua casa, pegue o seu material de apoio e coloque na página 213, pois é muito bom que você possa acompanhar essa videoaula. Página 213, onde nós vamos falar sobre as questões ambientais no campo brasileiro, ok? Se necessário for, você pode dar uma pausa no seu vídeo e buscar o material. Quando você estiver com o material em mãos, você dá novamente play e assim não perde nenhum detalhe, nem o professor falando, nem sem estar acompanhando o material, ok? Podemos continuar? Show! Então vamos lá. As questões ambientais. O espaço rural está constantemente em transformação, tanto pela inserção de tecnologia nas atividades, quanto pela necessidade de ampliar a área de produção. Atenção! Essa transformação evidenciada no texto diz respeito, certo? À inserção de tecnologias ou melhoramento, né, a utilização de técnicas, certo, modernas, que permitem, assim, o aumento da produção, como também pela necessidade de ampliar a sua área. Essa área de produção agrícola nós chamamos de fronteira, é a denominada fronteira agrícola. Então, é necessário, de tempos em tempos, que haja o quê? Uma modificação, uma ampliação dessas áreas, para que a gente possa dar rotatividade e assim também aumentar a nossa produção. Faz-se necessário a gente também evidenciar em aula, a gente, né, destacar a mudança, certo, dessa fronteira agrícola no Brasil nos últimos anos. Durante o século XX, nós percebemos o quê? Que essa fronteira agrícola estava relacionada à região centro-oeste do país, fazendo com que a vegetação do cerrado fosse bastante alterada. Assim, o cerrado brasileiro, onde está localizado na região centro-oeste, só tenha aproximadamente hoje 20%
de toda a sua faixa original. Então, essa fronteira agrícola, que no século XX estava direcionando investimentos e produção para a região centro-oeste, certo? Ocasionou toda essa perda de material, certo? Toda essa vegetação que se perdeu, que o homem transformou. Beleza? Vamos já falar como isso acontece. É também importante a gente destacar que nos primeiros anos desse novo século, século XXI, a fronteira agrícola brasileira ela mudou de foco. Hoje, a gente fala bem mais de uma utilização na região norte do Brasil, mais precisamente na floresta amazônica. Eu tenho certeza que vocês aí em casa escutaram falar nas manchetes, nos jornais ou até mesmo pela internet sobre as queimadas que acontecem constantemente na região da floresta amazônica brasileira. E tudo isso, as queimadas, o que nós chamamos de extrativismo, biopirataria, certo? Tudo isso é ocasionado por esse avanço dessa fronteira agrícola. Todo país define sua fronteira agrícola, isto é, para onde ocorrerá o avanço das atividades agropecuárias. Isso ocorre por meio da frente de expansão, caracterizada pela ocupação de áreas naturais, pelos pequenos produtores e também pela frente pioneira, que é caracterizada pelo avanço dos grandes produtores. Esses grandes produtores estão deixando um legado negativo, certo? Na nossa vegetação. Como falei anteriormente, o Cerrado hoje só dispõe de 20% da sua mata original. Como anteriormente, certo? Em décadas passadas ou até mesmo em séculos passados, nós podemos perceber isso no Nordeste e no Sudeste brasileiro, na região do litoral, onde nós vamos perceber, certo? Ali a aparição de uma mata úmida, ok? Denominada Mata Atlântica, onde nós apenas temos vestígios dessa mata hoje. Então, o que é que eu quero que agora vocês compreendam? Que as relações da natureza com o homem sempre tiveram essas alterações, essas modificações, conforme o homem vem utilizando a paisagem e a natureza e ampliando sua necessidade por outras áreas. O início da história dessa ocupação no Brasil se dá no litoral, a Mata Atlântica é bastante devastada, nós já sabemos disso. Há uma transferência para a região centro-oeste no século passado, século XX, deixando hoje apenas 20% de toda a sua mata original apenas, e agora há um avanço preocupante para a região norte do país, pois a floresta amazônica ela é uma vegetação extremamente importante para a manutenção do clima, certo? No Brasil e até mesmo fora do Brasil, tendo uma preocupação, vamos dizer assim, internacional sobre o que vem acontecendo nela, ok? Passando o livro de vocês, colocando na página 214, eu quero que vocês percebam o quê? As formas com que o homem vem utilizando essas matas, certo? E passam a preocupar a mesma, certo? Passam a preocupar sobre a preservação da mesma. Professor, quais são essas formas? Queimadas, extração irregular, biopirataria, utilização de agrotóxicos. Tudo isso pode ocasionar graves problemas a essa região ou a estas regiões. Então, as questões ambientais no espaço rural, elas podem ser entendidas como bastante preocupantes, pois, certo? Essas grandes empresas rurais estão fazendo um uso indevido, sem cuidados, ocasionando em problemas gigantescos, certo? Ao meio. Aqui nós temos uma foto retirada do livro de vocês que vai evidenciar um desses problemas, que é a questão das queimadas, ok? Mas também já citamos vários outros problemas, como a utilização indiscriminada do agrotóxico, beleza? Professor, mas o que é que a gente pode fazer, o que é que deve ser feito para evitar tais problemas? Bem, alguns especialistas, certo, apontam alguns projetos em que pode ser utilizado, certo, no campo, nesses espaços rurais, para amenizar tais situações. Como? A projeção de alimentos orgânicos,
uma rotatividade de cultivos, certo? Nós entendemos que no espaço rural brasileiro, por característica histórica, nós temos ainda muito ligado ao plantation. E o plantation, certo? Ele detinha uma característica básica que era da monocultura, ou seja, o cultivo de uma só espécie. O que para o solo e para a natureza da região não é tão bacana, não é tão bom. O ideal seria uma rotatividade de culturas para que pudesse o solo descansar e assim ele, certo, sobreviver por muito mais tempo. Então, a policultura, certo, a diminuição de insumos tóxicos, certo, como também a produção de matéria orgânica, certo, são projetos possíveis que podem diminuir esses impactos. Então, a forma de produção está relacionada com a agricultura orgânica, que interpreta o solo como um organismo vivo e por isso deve ser tratado conforme suas características. A produtividade é obtida por meio de adubos orgânicos, controle de insetos e doenças com produtos naturais. E as ervas daninhas são utilizadas para proteger o solo. Assim, observe a imagem ao lado. Você também pode acompanhar na página 215 do seu livro, ok? A produção agropecuária depende de determinados fatores, tanto fatores naturais, ok, quanto tecnológicos. O uso da tecnologia possibilita cada vez mais o aumento da quantidade e da qualidade do produto por meio do uso de técnicas e máquinas. A tecnologia auxilia também no controle de alguns fatores naturais, como controlar a chuva, por exemplo. Bem, então a gente pode destacar que a tecnologia ela é benéfica, certo? Ela é utilizada para produzir mais, certo? Para que a gente tenha mais produtos, certo? Originários no campo, aumentar a produção, mas deve ser conciliado, certo? Todas essas técnicas modernas com algo que possa preservar a nossa natureza. Então, as questões ambientais, certo, devem ser enfatizadas todos esses problemas que a gente comentou, que a gente citou e que vocês podem vir, certo, a ler no material de vocês. Para finalizar, eu quero que vocês acompanhem também no livro de vocês o Para Saber Mais, onde, certo, é feita uma pergunta. O que é agricultura orgânica, certo? Então eu quero que você leia, certo, na sua casa e você tire suas conclusões sobre o que é essa agricultura orgânica que o professor citou, que o livro cita, certo? E que você precisa descobrir. Então vamos além para saber mais, vamos buscar conhecimento. Então eu estou desafiando vocês agora, nesse momento, para fazer essa leitura, certo? Realize essa leitura, tire dúvidas, pesquisem, certo? Que na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente pode comentar mais sobre isso, ok? Mas antes de finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade proposta na aula anterior, ok? Quero que vocês coloquem o livro de vocês na página 211, para a gente começar, certo, a nossa correção. Foram propostas 4 questões, sendo elas: o que significa a expressão extrema concentração de terras no Brasil? Bom, concentração de terra diz respeito a uma grande quantidade de terras, de espaço de território rural, nas mãos de poucas pessoas. Historicamente, nós podemos perceber que o Brasil passa, certo, por esse processo. A maior parte das terras brasileiras estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. E assim, muitas pessoas não têm acesso a terras. As terras, no caso. Então vamos lá. Já até respondida, né? Espera-se que você possa ter compreendido que boa parte desses imóveis rurais brasileiros se concentram nas mãos de poucas pessoas. Ok? Primeira questão, respondida. Segunda questão, qual é a média brasileira da dimensão dos imóveis rurais?
Bem, vamos lá. A média nacional é de 139,12 hectares para cada imóvel. Mais uma vez, 139,12 hectares para cada imóvel. E a questão 3, qual é a média da dimensão das propriedades rurais dos estados Amapá, Amazonas e Mato Grosso? No Amapá, a média foi de 4.264,01 hectares por imóvel. No Amazonas, foi de 1.590,18 hectares por imóvel. E no Mato Grosso, foi de 1.423 mil hectares por imóvel. Beleza? Vamos para as questões seguintes. Na verdade, para a última, já que são apenas 4. As médias das propriedades nesses estados estão acima ou abaixo da média nacional. O que isso significa? Bem, Amapá, Amazonas e Mato Grosso têm uma média muito acima da nacional. Estão, então, acima da média nacional, certo? Então, espera-se que vocês consigam entender que esses 3 estados possuem amplos latifúndios. Latifúndios, certo? Diz respeito ao quê? Grandes propriedades rurais. Latifúndios, grandes propriedades de terras. Então, um forte abraço, até a próxima aula.